galera ligada no canal Tanqueira ADM. Satisfação aí, mais um vídeo aqui pra gente discutir sobre o ramo de transporte, de combustível, o ramo de transportadores de maneira geral. Estamos aqui em Cariacica, saindo da base de agendamento dos caminhões tanque, e se dirigindo para Vila Velha para poder carregar hoje gasolina e S10 20 mil litros. Galera, é o seguinte, hoje eu quero falar sobre aumento de combustível, que é o tema do momento. Deixa eu digitar aqui minha senha. É o tema do momento. É um tema que é muito importante para todos nós. O transporte movimenta o país. Nós, caminhoneiros, motoristas autônomos ou transportadores, temos que ficarmos sempre atentos para aumento, para a gente descobrir uma forma de poder pagar menos possível pelo tão precioso combustível que a gente hoje abastece nossos caminhões. E no meu caso, o S10, que é o combustível do meu caminhão, e também o S500, que são os caminhões mais antigos, que são abastecidos com S500. Esse ano já tiveram 5 aumentos de preço, 5 aumentos de combustível. Ano passado eu pagava em torno de R$3 por litro, hoje eu pago R$4. Se você abastecer R$1.000, a mesma quantidade hoje você só consegue completar, chegar na mesma quantidade com R$1.300. Então a diferença é muito grande. Se você abastecer 3 vezes, é como se fosse 4 vezes praticamente com o preço antigo de 6 meses atrás. Então eu quero falar sobre isso. E a gente pode pensar assim, por que no nosso país há tanto aumento de combustível? Por causa do presidente, por causa do governador. Eu acho que tudo é um conjunto é um sistema que acaba gerando esse processo de aumento. Eu andei pesquisando muito para poder falar sobre isso e descobri o seguinte: a gente sabe que a carga federal é menor do que a carga estadual, a carga de imposto que incide no combustível. A gente sabe que o imposto estadual gira em torno de 35%, falando de combustível diesel, e federal em torno de 12%. O presidente agora prometeu que vai retirar, vai zerar essa alíquota que incide em cima do óleo diesel nos próximos 2 meses. Inclusive, no dia de ontem, 1º de março, já foi publicado no Diário Oficial da União essa portaria zerando a alíquota. Mas isso é suficiente? Eu acho que não vai ser suficiente. Lógico que qualquer desconto é bom, ajuda, porque a nossa maior despesa no ramo de transporte é o combustível. Não tem para onde correr. Nossa maior despesa é o combustível. Se o governador aqui do nosso estado, Renato Casagrande, decidir reduzir essa alíquota, será que vai melhorar? Será que vai resolver a situação? Talvez sim, mas acredito que não vai resolver. Sabe por quê, pessoal? A gente recebe em dólar, nosso salário é pago em dólar. Você recebe salário em dólar, o caminhoneiro recebe frete em dólar? Lógico que não. Só que o combustível, nosso combustível, ele é tabelado, não tabelado, ele é, a política de preço da Petrobras é com base o preço do barril internacional e a cotação do dólar. Ou seja, se o dólar subir em relação ao real, vai ser cada vez vai aumentar mais. Então, mesmo que o governo retire a alíquota, retire o imposto, zero o imposto, e o governo continuar com essa política de preços, que é com base no preço do barril do petróleo e o dólar, não vai adiantar nada. Se o dólar aumentar, o preço do combustível vai aumentar também.
Então pode retirar o ICMS, pode retirar o PIS/COFINS, a CID, pode retirar tudo de imposto, de tributo que tiver, não vai adiantar. Vai ser um paliativo, a gente vai ficar, entre aspas, satisfeitos, mas não vamos ficar satisfeitos. Porque a gente sabe que é uma situação momentânea, daqui a pouco vai vir outro aumento e a insatisfação vai voltar a crescer. Hoje já tiveram manifestações aqui no Espírito Santo, manifestações mais por parte de motoristas de aplicativos, que também, coitados, são uns sofredores, porque o combustível, a gasolina está muito alta, então não aguenta, a pessoa não aguenta pagar todo imposto. Eu vou passar um vídeo agora de um representante da Petrobras, que ele fala um pouco desses motivos desses aumentos, fala um pouco do que pode ser feito para poder para que o governo faça para poder não haver esses aumentos. Ele tem razão em parte. Eu sinto que ele é meio esquerdista, entendeu? Eu sinto isso, mas isso não vem ao caso. Não vou falar de política aqui. Minha questão é mais preço de combustível e afeta, seja quem for, direita, esquerda, afeta todos nós, independente do partido, independente se for apartidário, independente do que for, afeta todos nós e afeta a economia deixa de girar e aí a gente deixa de trazer as riquezas, deixa de trazer, olha o engarrafamento, caraca, enfim, tô chegando aqui em Cariacica, chegando aqui na ponte que liga Cariacica vai sentido Vila Velha, né? Passando por baixo aqui para poder não pegar esse engarrafamento, enfim. Pessoal, dá uma olhadinha no vídeo aí, depois a gente fala. Obrigado em nome da categoria petroleira, que também é muito impactada por isso, e pela confiança em saber que nós vamos trazer dados aqui de dentro da Petrobras que podem explicar ou ajudar a quem está assistindo a entender por que esses aumentos estão tão altos, por que esses preços são tão abusivos agora nesse momento e por que a perspectiva não é de melhora. A perspectiva é de continuidade desses aumentos, né? A gente estava conversando até no intervalo, você comentou que por que não chega logo em R$6, fica nesse negócio de aumentando centavos. Realmente é isso, a perspectiva de todo mundo é chegar em R$6, R$7, porque ninguém está vendo retrocesso nessa política. E também a gente coloca aqui as alternativas. Será que é só isso mesmo que era para acontecer? Será que é essa a única opção? Ou existe uma opção alternativa, né? Pois bem, né? O valor já refletiu, como eu disse, nas bombas de combustível. Aqui em Mossoró, por exemplo, a gasolina, alguns postos reajustaram hoje pela manhã. A gasolina passou de R$ 5,14 em média para R$ 5,39, mais ou menos esse valor aí que se encontra hoje nos postos de combustível. A que se atribui esse reajuste ou esses reajustes sucessivos no valor desses combustíveis? Saulo, para quem talvez não lembre, no começo de 2019, nós fizemos uma paralisação, os caminhoneiros fizeram paralisação, nós chegamos a fazer ações de distribuição ou subsídio do valor do gás lá em Natal, já denunciando isso. Não é uma política que vem de agora, é muito importante que a gente entenda isso. A Petrobras, em 2016, ela alterou a sua política de formação de preço, a sua forma Michel Temer. No governo Michel Temer. Ela alterou, ali em junho de 2016, alterou a sua forma de construir o preço dos derivados de petróleo. Naquele momento, os preços eram construídos levando em consideração a remuneração do capital, né, a remuneração dos ativos imobilizados e o custo nacional. Aí eles alteraram isso e indexaram o preço dos derivados no Brasil ao valor do dólar e ao valor do preço do barril internacional. Então nós ficamos refém do valor do dólar e do preço do barril. Como agora, já nesse início do processo de vacinação no mundo todo, o preço do barril sobe e o valor do real caiu muito em frente ao dólar, a gente vê esse preço estourando. E ainda não está nem perto do valor máximo que vai chegar, Saulo. E que valor máximo é esse? O barril hoje, só para te dar um exemplo, o barril hoje está em $50 o preço do barril. Se o dólar não aumentar mais, que é muito difícil, muito provavelmente o dólar ainda sobe, mas se o dólar não aumentar mais e o preço do barril chegar em $60, esse preço hoje na bomba de Mossoró, que é 5,39, vai para 6,49. Só para você ter uma ideia, se aumentar só $10 no preço do barril. E o preço do barril, isso eu estou falando de 50 para 60, o preço do barril já chegou a 140. Então se eu chego em 140, a gasolina vai estar batendo R$15. Se mantiver
essa mesma política de preço. Por que é uma política irracional, Saulo? Porque eu estou cobrando de brasileiros que ganham em real um valor sobre um petróleo que está no solo brasileiro, que é produzido pela Petrobras, uma estatal brasileira, que tem trabalhadores brasileiros. Eu sou brasileiro, recebo em real, funcionário da Petrobras, junto com mais outras dezenas de milhares de trabalhadores brasileiros, que recebem em real também. Refino no Brasil, em 13 refinarias no Brasil. Essas refinarias não estão em Texas, não estão em Singapura, essas refinarias estão no Brasil, em Salvador, em Recife, em Guamaré, em Fortaleza. Refinarias no Brasil, então refino no Brasil e vendo para o povo brasileiro. O que é que me explica eu estar cobrando em dólar e indexando ao preço internacional do barril? Nada pode explicar se for considerado uma empresa estatal. Aí a gente traz três justificativos porque o governo faz isso. São justificativos bastante complexos que a gente pode ir conversando ao longo da entrevista. Pois é, então, por que é que foi implantado esse novo modelo, né, ainda no governo Michel Temer, e por que Bolsonaro manteve esse modelo? Existem três pressões principais para a manutenção desse modelo de preço. O primeiro é a pressão dos importadores. Eles criaram até uma associação no Brasil chamada ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Derivados de Petróleo. O que são esses importadores? São empresas milionárias que trazem de fora gasolina, gás de cozinha e diesel para vender no Brasil. Então ela traz de fora para vender para o brasileiro. Quanto maior o preço que a Petrobras cobra, maior o lucro dessas importadoras, que vão disputar o mercado com a Petrobras. Essa é a primeira pressão. Agora, em janeiro, eles denunciaram ao CAD que a Petrobras estava cobrando barato demais. Agora, em janeiro. Por isso que a Petrobras aumentou novamente o preço. A segunda pressão é dos acionistas minoritários. São acionistas minoritários, Saulo, para explicar, são os bancos e uma meia dúzia de famílias entre o Rio, São Paulo, Brasília e Estados Unidos. Esses são os acionistas minoritários. Eles fazem a pressão pelo lucro e distribuição de dividendos, no máximo, no mais curto e curtíssimo prazo. Então não importa se a gasolina vai estar cara, para ele é melhor, porque o lucro no curto prazo é maior, ao longo prazo é pior. Mas no curto prazo, esse lucro fica majorado. E a Petrobras declarou que tem isso como objetivo, aumentar o lucro e distribuição de dividendos para esses acionistas minoritários. E por fim, a pressão das multinacionais de petróleo que querem comprar os ativos da Petrobras, querem comprar as refinarias, querem comprar os campos de petróleo, como nós estamos vendo aqui no Rio Grande do Norte. O que tem a ver essas multinacionais? Saulo, se uma multinacional ela quer comprar a refinaria da Petrobras, ela não vai querer comprar se ela vê o governo intervindo no preço. Quanto maior o preço a Petrobras cobrar pelos derivados produzidos nessas refinarias que essas multinacionais querem comprar, mais elas vão estar interessadas em vir comprar. Então, esses três fatores empurram o governo Bolsonaro contra o povo brasileiro. O governo Bolsonaro está cedendo, aliás, está fazendo a vontade desses três atores contra o acionista majoritário da Petrobras, que é o povo brasileiro. Essa é a realidade. E aí, você me pergunta, Pedro, não tem solução? Qual a alternativa, então? É zerar os impostos? Olha, Saulo, os impostos eles são os mesmos desde 2015. E em 2015 aumentou 1%. Os mesmos percentuais. O mesmo percentual. Os estaduais e os federais? Os estaduais e os federais. Os mesmos percentuais. No Rio Grande do Norte, 29%. É um dos menores do Nordeste. Né? Maranhão é 31,5%. Ceará é 30%. Enfim, um dos menores do Nordeste é o do Rio Grande do Norte. Mas 29... a gente tem uma das gasolinas mais caras. Exatamente, por vários outros fatores, né? Então, para você ver, como a gente olha de fora e acha assim, o imposto é que é o problema. Peraí, o imposto é um dos menores, então não é o problema. O imposto é o mesmo desde 2015. Como é que eu estou aumentando o preço diariamente na bomba, vou culpar o imposto que é o mesmo? A única coisa que não mudou. A única coisa que não mudou nesse processo foi o imposto. Quem aumentou o preço foi a Petrobras através de uma ordem de Bolsonaro. Então, ali que está o problema. Então, esses impostos, zerar esses impostos é a solução? Eu aposto com quem quiser. No dia que os governadores zeraram o imposto, a Petrobras anunciou outro aumento. Porque o mercado não perde. Isso é conversa de carochinha. Ninguém vai cair nessa conversa. De que se eu zerar o imposto, então os donos vão repassar o lucro para a gente. Vão muito. Porque a gente nunca viu isso. O combustível sai da refinaria quanto? Qual valor, por exemplo?
O combustível Menos de R$3. está saindo, né? 1,64, 1,75. E aí vai incidindo os impostos até chegar a... Aí vai incidindo 30% de imposto e 40% da distribuição. Os distribuidores também ganham muito. Sim. Veja só, a Petrobras só ganha 30% nessa conta. Né? Como eu falei para você, 1,75. Ganha 30%, sendo que a Petrobras perfura, refina, transporta e leva para a distribuidora. Está lá na refinaria para a distribuidora pegar. 30%, isso tudo. O Estado pega mais 30% e os distribuidores 40% no caso do Rio Grande do Norte. Por isso que é tão elevado o preço aqui. Nós temos problemas de infraestrutura, nós temos problemas de competição. Quantas denúncias de cartéis você conhece? De cartel de posto de combustível? Isso não é novidade para ninguém. Há investigações no Ministério Público no Rio Grande do Norte falando sobre isso. Inclusive com repercussões na cidade de Mossoró. Né? E tem problema do mercado consumidor. Não dá para você comparar o mercado consumidor do Rio Grande do Norte com o mercado consumidor de Pernambuco ou de São Paulo, por exemplo. Não dá para você comparar. A concorrência é muito maior nos outros estados porque o número de consumidores é muito maior, o valor que circula é muito maior. Então isso também pressiona os preços para baixo. Então esses três fatores, Saulo, veja, nenhum deles é de domínio do governador. O único que é do domínio de algum chefe de executivo é a política de preço da Petrobras. Só o ICMS que é do domínio do governador. O ICMS é do domínio do governador, Saulo. Mas veja, você não zera ICMS, o governador. Precisa passar pela Assembleia Legislativa. E ainda assim existe um limite. Para você zerar mesmo, teria que passar pelo Congresso Nacional. Só existe um imposto que é possível o chefe do Poder Executivo zerar, que é a CID, que é um imposto federal. Que inclusive Dilma zerou em 2012. E hoje Bolsonaro mantém no maior patamar, 6%. É o único imposto que numa canetada, num decreto, um chefe do Poder Executivo pode zerar. Nenhum outro ele pode zerar. E ainda digo mais, o ICMS do imposto é a maior fonte de arrecadação do estado do Rio Grande do Norte. A gente pode zerar o ICMS, não é proibido não. Dá para a gente fazer esse debate e zerar. Aí, Saulo, nós vamos ter que escolher quais hospitais regionais nós vamos ter que fechar. Nós vamos ter que escolher quais cidades vão ficar sem policiamento. Nós vamos ter que escolher quais servidores públicos, se é a UERN que vai perder verba. Porque no imposto ele não sai ali na bomba e some, não. Ele vai para financiar a UERN. Por mais que haja corrupção, e se há corrupção em algum processo, que a polícia investigue. Mas o imposto ele serve para isso. Pavimentar ruas, manter a UERN, manter hospitais regionais, como o Tarcísio Maia e Mossoró. Então, assim, vamos zerar? Vamos zerar. Então, vamos discutir quais cidades vão ficar sem policiamento. Porque o salário do policial militar, que houve concurso agora, inclusive, é pago com esse imposto. Vamos discutir, então, qual batalhão de polícia vai ficar sem carro novo. Porque o carro da polícia militar é pago com esse imposto. Então, a gente pode zerar o imposto estadual. E eu ainda repito, mesmo zerando, Saulo, amanhã tem um novo aumento do preço dos combustíveis. E o que fazer, então? Qual a alternativa que o governo federal pode ir? Essa daí o senhor já descarta esse negócio de zerar ICMS zero, de ICMS zero, né? Dos outros também, não, só ICMS. Não, ICMS, a alteração do imposto não é o problema, porque não foi isso que levou ao aumento. Isso. E qual é a alternativa para se baixar o preço da gasolina? Interferir? Para baixar o preço da gasolina é muito fácil. Saulo, eu disse ontem, inclusive, na entrevista, que se eu fosse o presidente da República, em 24 horas o preço voltava a R$ 3,70. É muito fácil, porque basta você nacionalizar a composição de preço que sai da Petrobras. Como eu falei para você, eu produzo petróleo nacional. O cara fala bem, defende a Petrobras, defende a empresa que ele trabalha, afinal de contas ele tem que vestir a camisa, literalmente ele está com a camisa da Petrobras, só que a gente está aqui, com a nossa camisa, lutando para poder vencer. Ele pode falar, ele pode defender, ele pode falar o que for. Acho que se o governo mudar a política de preço, tem boa possibilidade das coisas voltarem a um pouco da normalidade esses preços, deixar de ser tão abusivo que está hoje e vai fazer com que a economia até gire mais, né? A gente vai consumir mais, vai gerar mais impostos, a economia vai girar, que o transporte move todo o ramo todos os ramos, o transporte está inserido. Não existe um ramo que não utiliza o transporte para poder fazer com que funcione. Então, em cima disso aí, qual é a solução que eu posso dar hoje? Eu como
como motorista, dono do caminhão, o que é que eu faço? Eu fico de olho nas promoções. Não promoções do posto, que o posto, o dono de posto também é um sofredor. A gente pode dizer, dono de posto tem dinheiro. Bicho, a margem de lucro do posto é muito pequena. Quem ganha mais são as distribuidoras, quem ganha mais é a própria Petrobras, os acionistas que ganham mais. O que é que eu faço para poder economizar? Existem algumas bandeiras, são as distribuidoras que estão hoje no nosso país, a própria BR distribuidora, a Shell e a Ipiranga, que são as maiores, todas elas têm algum tipo de promoção. Tem algum tipo de promoção. E a gente tem que ficar atento a essas promoções para poder ter algum desconto. Eu vou escrever aqui, eu vou colocar aqui no vídeo um link explicando que eu não quero chegar aqui e fazer promoção da distribuidora, porque eu não ganho nada para poder fazer isso. Então eu vou colocar o link aqui do que eu faço, o link do aplicativo que eu baixo, e vou explicar como é que funciona, como é que eu faço para poder economizar 15 centavos por litro no abastecimento. Eu economizo até 15 centavos por litro no abastecimento. Se você abastecer 10 vezes, você vai ter uma economia com o tempo, mas é melhor do que nada. Porque do jeito que está hoje, meus amigos, tá difícil a gente poder sobreviver, para poder a gente disputar esse mercado tão competitivo. Tantas empresas. Então a gente faz de tudo para poder administrar nosso negócio, aperta daqui, aperta dali, para poder sobreviver. Então é isso que eu queria falar hoje. Queria agradecer a vocês que ficou vendo o vídeo até aqui. Curte, se inscreve se já não for inscrito, comenta, compartilha, ajuda a gente nesse projeto aí, que a gente quer que o canal cresça, quer que a gente possa cada dia estar falando mais sobre o nosso ramo, tentar ajudar as pessoas de maneira geral, e a gente pensa em fazer isso da melhor forma possível. Beleza, galera? Um abraço aí, fique com Deus, até a próxima.